Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Para você que não me conhece, eu sou Whindeson Moraes, psicólogo, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou analista de perfil comportamental, palestrante, empreendedor digital e amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer para você um livro, tá? Mas eu tenho feito uma série de livros e autores para inspirar você na hora da leitura, né? Do autoconhecimento, no caminho do autoconhecimento. E essas dicas de leitura eu tenho como objetivo suscitar um trabalho específico para você, aonde seria uma das vertentes da busca do autoconhecimento. E o livro desse vídeo é Seja a Pessoa Certa, no Lugar Certo, de Eduardo Ferraz. Então, aqui você vai saber como escolher empregos, carreiras, profissões mais compatíveis com a sua personalidade. Esse livro vendeu mais de 250 mil livros vendidos, e falar um pouco sobre esse livro para vocês. Esse livro ele vai falar de talentos, habilidades e experiências, né? Só não são que são úteis que se você estiver no lugar certo. Então, talentos, habilidades e experiências que você tenha, ela só vai funcionar, ela só vai potencializar se você estiver no lugar certo. Nesse livro existe uma abordagem, eu falei que eu sou analista de perfil comportamental também, existe a linha, né, de conhecimento do DISC, onde as empresas elas trabalham com isso na contratação das pessoas, e esse livro ele vai falar um pouco sobre isso também, vai tocar nesse assunto. O DISC nada mais é que é um teste em relação à personalidade, onde de antemão você tem uma visão sobre essa pessoa. Existem pessoas mais dominantes, mais influentes, mais estável e mais conforme. O dominante é aquela pessoa que está sempre liderando, aquela pessoa que gosta de desafio, que gosta de estar, às vezes aparenta um pouco mais grosseira, mais rude. O influente é aquela pessoa que faz amizade com todo mundo com facilidade, alegre para alto astral. O estável é aquela pessoa mais calma, mais tranquila, que media conflito. O conforme é aquela pessoa mais detalhista, que se prende, né? Ele eleva a qualidade da empresa. Então ele pode ser chamado de chato, né? Por estar sempre levantando e mostrando alguma coisa que não está bem, algum defeito, alguma coisa. Então isso eleva a qualidade. Eu costumo dizer que não existe perfil melhor. Todos têm uma função e todos têm um benefício. E aí vem a proposta desse livro. Se esse perfil está no lugar certo, ele vai desempenhar de uma forma tremenda. Por exemplo, conforme ele lida bem com o lado financeiro. Então, na empresa tem um lado financeiro, né? Alguém que vai administrar isso. O conforme ele tem uma tendência, por ser detalhista, a saber lidar com a questão do dinheiro, organizar, é bem organizado. Então, se você souber, você tem esse conhecimento e você aplica para você, até para relacionamentos, vai funcionar bem. Para emprego, trabalho, vai funcionar bem.
na família, né, a questão de filhos, pais, enfim, isso funciona muito bem. E aí eu vou trazer um pouco, né, do livro, né, para vocês, uma introdução, para que vocês possam saber o que de fato esse livro ele traz de benefício, né, de questionamento. O que o faz diferente da maioria? Quais são as características mais marcantes? Que ferramentas você possui para alcançar seus objetivos? O que gostaria de mudar? Tem a sensação de que poderia assumir outros caminhos, mas não sabe como, por onde começar? Esse livro oferece essas e outras respostas por meio de uma metodologia baseada em pesquisas e conceitos mais modernos da neurociência comportamental e da experiência de mais de 30 anos do autor como consultor em gestão de pessoas. O objetivo é aprimorar seu conhecimento e ajudá-lo a decidir o que fazer e onde chegar em sua jornada profissional. Ao saber como funciona a sua personalidade, será possível utilizar soluções práticas para posicionar-se onde se sinta mais forte, seguro e produtivo. Você terá à disposição uma metodologia lógica, instruções claras, testes objetivos, casos práticos e ferramentas poderosas que o ajudarão a escolher os empregos, as atividades e os profissões, né, mais compatíveis com o seu jeito de ser. Eduardo Ferraz conseguiu uma combinação difícil, escreveu uma obra profunda, mas de leitura leve e acessível. Essa combinação faz desse livro um valioso trabalho, capaz de atender aos mais diversos públicos de todas as profissões e afazeres. Vale a pena ler. Né? José Pinho Martins, reitor da Universidade Positivo. Então, esse livro ele vai realmente clarear para você, pegando um pouco o lado profissional, o que você é forte, seus pontos fortes, fraco, o que você tem de habilidade, talento. E aí o livro aborda alguns temas, né? Eu vou falar aqui. Viés cognitivos, entenda como neutralizar os filtros que distorcem a realidade. Consciente e inconsciente, quem comanda as suas decisões? Conheça seu perfil comportamental DISC, né? Tem um teste incluso nesse livro. Quais são os seus motivadores profissionais? Teste incluso, né? Saber as motivações que você tem. Como identificar e usufruir seus principais talentos. E o que dá mais resultados, corrigir pontos fracos ou turbinar pontos fortes. Como ser a pessoa certa no lugar certo. Então ele vai trazer aqui, né, quem é Eduardo Ferraz, ele vai trazer um pouco mais sobre isso. O livro vai trazer essas temáticas para você. Conheça seu perfil, diz que descubra o que motiva você, corrija os pontos limitantes, o ponto de se aprimorar, quem comanda nossas decisões. Como eu falei, existem perfis que têm um perfil mais de liderança. Por exemplo, o influente, ele tem um poder de persuadir, né? E o poder dele é da comunicação. Apresentar projetos, vender algo, né? Lidar com o público. O estável, ele sabe apoiar, ele sabe, por exemplo, um cargo de atendimento ao consumidor, ao cliente. O estável, ele faz essa parte muito bem, porque ele está voltado para pessoas, o lado emocional mais forte. O dominante e o conforme, eles são mais racionais. Então, baseado nisso, eles vão, né, tomar decisões mais secas, né, vamos dizer assim, mais direcionada a um objetivo, voltado para resultado, né, voltado para tarefa. Então a parte emocional não vai entrar tanto aí. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente conhecer e entender esses detalhes, né? Então, e aí o livro ele vai trazendo casos práticos, né, de pessoas que estão em cada
estrutura dessa, para que você entenda um pouco melhor a questão da personalidade, e ele vai trazendo também a questão, né, de testes, a parte de filtragem, né, como cada um desses perfis enxerga o mundo, qual o filtro está por trás, né, dessa personalidade. E quando você entende, né, tem perfis mais flexíveis, tem outros que não são tão flexíveis assim. Tem uns que são mais emocionais, outros mais racionais. Então tudo isso vai nos ajudar, seja na negociação, seja como vendedor, seja como uma pessoa líder quer deixar outra pessoa que é líder. Cada liderança com perfil desse é de um jeito, é de uma forma, e a gente entender também que cada liderança dessa com um tipo de personalidade também vai ser importante para cada setor que a gente escolher que a pessoa fique, né? E traz algumas, né? O influente, por exemplo, é brincalhão, é afetivo, é caloroso, é animado. Tem o estável que eu falei, né? Ele é paciente, às vezes pode ser um pouco mais lento para processo, ele é de processo, né? Rotineiro, ele é mais tradicional. Então tem algumas, conforme, mais detalhista, perfeccionista, ele segue regras, é rígido. Então tudo isso, se eu entendo essas questões desses perfis, personalidade, eu vou saber lidar melhor. Tem até um livro que é bastante interessante, que é do Tiago Brunet, que ele fala que se eu entendo de pessoas, é a base de tudo. E aí tem outro também, o outro autor, me fugiu o nome agora, ele fala que negócios são pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócio. Então, em boa parte das literaturas, elas sempre vão focar em pessoas. Eu preciso, primeiramente, mergulhar, né, ter o autoconhecimento. Eu preciso entender, ter o conhecimento de mim mesmo. Se eu tenho conhecimento de mim mesmo, eu posso estar realmente me relacionando melhor. E quando eu tenho conhecimento dessas outras pessoas também, eu consigo estar bem no meu trabalho, estar bem na minha família. E quando eu digo estar bem, não quer dizer que se elimina desafios em relacionamentos. Desafios sempre vão existir. A questão é como eu sei lidar com esses desafios. Então, o ter conhecimento não quer dizer zerar os conflitos, zerar os problemas. Não, você sabe lidar, você vence os desafios com maior facilidade. Então, alguns direcionamentos, né? O livro é muito, muito bom. Eu recomendo que você, de fato, adquira, leia. Eu costumo dizer que 15% o livro, né? Ele vai trabalhar 15% que é a parte cognitiva e 85% é a parte emocional, que aí você pode trabalhar em uma terapia, um coach integral sistêmico, né, um coach, né, e saber que essa junção são duas formas de conhecimento, aonde a base, né, cognitiva, né, a leitura, se você cria um hábito de leitura, isso vai expandir também a sua mente, vai mudar seus pensamentos, consequentemente seu comportamento, atitude e consequentemente a sua crença também. Crença é a tudo aquilo que eu acredito ser verdade. E se eu acredito em ser verdade em alguma coisa, eu vou me direcionar, eu vou ter atitude direcionada àquilo. E a minha vida vai ser direcionada também. E a sucessão e repetição daquilo se torna um destino para mim. Se fez sentido para você,
esse vídeo, se você gostou dessa dica desse livro e desse autor, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui e conte comigo nessa jornada e que você possa ter um autoconhecimento cada vez maior e acompanhe os conteúdos, tá? Fica com Deus, um forte abraço, tchau, tchau, gente.